Olá pessoal, deve estar percebendo que teve uma mudancinha do cenário aí, né? O meu estúdio é o meu quarto, que tem uma parede que mede aproximadamente uns 3 metros, a outra uns 5 metros. Então, um espaço de 3 por 5 metros. Tem uma cama de casal, tem um guarda-roupa enorme. Essa parte aqui é a parte mais científica. O pessoal aí comentou, né, que a outra parte lá era mais artística. Muita gente gostou daquele fundo, né? Mas ciência e arte, elas têm o seu encontro, que não é nada casual, né? Esse, essa escultura, por exemplo, aqui, ela me lembrou aí um tema mitológico, né? Da Fênix, a mitologia egípcia, né? Aquela ave que foi enviada para o inferno. Há um encontro aí das culturas egípcia, grega, romana, né? Com relação a esse mito, a Fênix. E falando em Egito, eu queria abordar, aqui que eu andei lendo uns artigos científicos, também o encontro entre a filosofia e a ciência. Vamos falar sobre o Egito Antigo. No livro de Êxodo, na Bíblia cristã, tem uma passagem lá que fala sobre as pragas do Egito. E é esse o tema que eu quero trazer hoje, sobre o olhar da ciência. Não vamos ofender a crença nem a fé de ninguém. Né? Vamos apenas trazer à tona o olhar científico sobre um texto que a princípio não era científico, é um texto histórico, com certeza, porque Bíblia é história. Né? Se for levado em conta que a tradução da Bíblia ela ocorreu algumas centenas de anos atrás pela Reforma Protestante, a gente tem sim um texto com credibilidade histórica. Vamos abordar sobre a ótica da biologia, as tais pragas do Egito. Aproximadamente entre 5.000 a 7.000 anos atrás, quando o homem, né, começou a sua atividade na Terra chamada agricultura. Né? E também, paralelo a isso, a outra atividade humana chamada pecuária, lá no Egito Antigo. Vamos a alguma sessão de fotos, depois eu volto para explicar. Bom, você deve ter percebido aí pelas fotos, né? As tais pragas do Egito. Até os dias atuais, a gente se refere a aquela nuvem de gafanhoto, por exemplo, que estava, né, vindo rumo ao sul do Brasil, da Argentina. Se nos referimos às pragas dos gafanhotos. Né? E olha que nós estamos no século XXI da era cristã. A gente ainda tem esse olhar de pragas. Até aqueles que não são cristãos, né, se refere. No meio científico ainda tem um pouco disso. A gente vai se aprofundar com a ótica científica sobre os eventos que aconteceram no Egito Antigo cerca de 5.000 anos atrás, no reinado de Ramsés II, faraó do Egito. Então a Bíblia descreve que Moisés ele vai para o deserto, né? E lá ele tem um encontro com a divindade, que aparece para ele em forma de chama incandescente. Essa parte a gente não vai explicar, toda essa parte inicial que eu estou falando, é só uma introdução. Não tem explicação científica para isso não. Tá? Por isso que eu quero da mitologia, da filosofia e ter um encontro com a ciência. Então, Moisés já era casado com Zípora, né? E aí eles vão até o Egito, até as cidades egípcias, né? O palácio egípcio. E o irmão de Moisés, Arão, também vai com ele. Eles vão sempre em dupla para conversar com o faraó Ramsés II.
E há uma negociação ali do resgate de um povo que é escravizado pelos egípcios. Só quero colocar aqui, porque em muitos filmes aparecem os egípcios e os hebreus todos branquinhos. Na realidade, mesmo o olhar científico, né? Você sabe que na biologia não existe o conceito raças, e pela ciência existe ótica, que é um dos ramos da física, não existem cores também, mas vamos trazer isso para o popular, ninguém era com esse pigmento, com essa tonalidade de melanina, com essa produção de melanina na época. Os egípcios eram todos negros africanos. O continente africano todo ele era de população negra, com as características afro. Tá? Ninguém no continente africano escapava disso. E no continente asiático, onde os hebreus foram escravizados, também ninguém tinha essa expressão de melanina no fenótipo. Eram todos negros asiáticos, como os indianos. Então os hebreus eram negros asiáticos. Os egípcios, negros africanos. Negros africanos escravizaram negros asiáticos. Compreendido dessa forma, historicamente falando, né, etnicamente falando. Vamos às pragas do Egito. Esses eventos começaram depois de uma negociação de resgate dos hebreus, vinda de Moisés e seu irmão Arão. Faraó, que era o rei do Egito, se recusou. Ele estava construindo coisas muito grandes, como as pirâmides do Egito, que nós podemos visitar nos dias atuais, né? Onde seria o túmulo dele e dos seus descendentes. Eles seriam sepultados nessas pirâmides. A religião deles acreditava na reencarnação, né? É mais uma reencarnação, não como hoje o kardecismo ensina, mas uma reencarnação sendo o espírito voltando para o próprio corpo, de onde ele saiu. Uma reencarnação muito parecida com a ressurreição, né? O próprio corpo recebendo o espírito de volta e voltando à vida. Eles acreditavam nisso. Tá? Como eu estou falando de filosofia, né, de mitologia, tentando trazer um encontro com a ciência. Nessa época, gente, até um tempinho atrás, não se tinha a diferença entre, por exemplo, o cara que é o astrólogo e o astrônomo. Foi de um tempinho para cá que separou. Né? Antes todos eram astrólogos, e astrólogo era ciência, e era reconhecido, né? As pessoas se guiavam à noite pelas estrelas, deram nomes às constelações, né? Existem constelações até com os signos do zodíaco, né? Então esse cara ele era astrólogo. Essa profissão ela já existe há muito tempo, astrólogo. Astrônomo é coisa mais recente. Quando o homem começou a estudar, né, os corpos celestes à volta da Terra e começou a imaginar que seria possível, por exemplo, pisar na Lua. Né? Mas aí ele fez cálculos matemáticos, tem toda a ciência empírica envolvida nisso. A ciência que é plausível, aceitável pela comunidade científica. É coisa nova, o astrônomo. No nosso país, no Brasil, acho que a maioria dos cidadãos, muitos cidadãos não sabem a diferença entre o astrólogo e o astrônomo. O astrólogo entende tudo de signo, tarô, cartas, zodíaco. O astrônomo, ele entende como chegar até a Lua, como fazer cálculos para ir até a Lua e voltar, como desenvolver, sabe? Uma viagem até Marte. Tem uma colônia de seres humanos agora em Marte, né? Então, são coisas da ciência empírica, do que é possível ser feito. Né? Não é somente misticismo. Então, no Egito Antigo não existia essa diferença entre o astrólogo e o astrônomo. Tá? É possível que pessoas tenham observado a natureza e tenham visto que, em um dado momento, as águas do Nilo e seus afluentes iriam se tornar em sangue, iam ficar todas vermelhas.
é possível que isso tenha acontecido. E aí aconteceu mesmo. Por quê? Porque uma densidade demográfica, ou seja, muitos seres humanos se aglomerando ali em volta do rio Nilo, né, e dos seus afluentes, porque a água, onde tem água, tem, tem as boas condições de consumo, né, e de produção. Então as cidades egípcias elas foram se concentrando, as populações, à beira do Nilo e dos seus afluentes. Inclusive o Nilo ele era visto como uma divindade, né? Tinham deuses lá com cabeça de jacaré, corpo de gente. Tinham outros que tinham cabeça de grão, né? Outro tinha cabeça de chacal. Eram os animais que se aproximavam do rio. Então, como eles não, eles cultuavam dessa forma. E eles escravizaram o povo hebreu. Vou direto ao ponto das pragas, né? Porque o primeiro sinal, quando o faraó se recusou a soltar os hebreus, foram as águas se tornarem em sangue. Existem microalgas que expressam pigmento vermelho. E geralmente, realmente essas águas, elas aparentam se tornarem em sangue mesmo. Fica muito densa e vermelha. E fica um ambiente muito tóxico, matando os peixes. Os anfíbios, como eles têm vida dupla na água e na terra, eles migram do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Aí teve a tal da praga das rãs, que invadiram as cidades egípcias. E aí as rãs, elas respiram pela pele, elas não têm narinas, como nós temos. E aí elas precisam ter a pele hidratada. Como elas não poderiam voltar para a água, que estava muito tóxica, pela contaminação das microalgas de pigmento vermelho, elas morreram. A primeira etapa da doença das rãs foi a desidratação, e a segunda, a asfixia, e a terceira, a morte. Se acumularam muitas carcaças de anfíbios nas cidades egípcias. O tempo hábil para poder limpar essas cidades e enterrar essas carcaças de animais foi curto, e logo vieram os piolhos. Né? Por que os piolhos vieram? Vieram porque as águas estavam todas contaminadas, as condições de higiene e limpeza, né? As condições sanitárias eram escassas. Então a população começou a ter problemas com piolhos. E logo em seguida vieram moscas, por causa do mau cheiro das carcaças dos animais, já em putrefação, já apodrecendo ali. E aí tem uma mosca lá na África. O Egito, ele fica no continente africano. Tá? Deve ter aparecido um mapinha aí, você conferiu lá. O Egito, perto da Etiópia, perto da Somália, ali, no nordeste do continente africano. Tem uma mosca chamada Tsetse. Ela é o vetor biológico de um parasito, que é um protozoário, é um tripanossoma. Mas não é... Ele é do mesmo gênero do Trypanosoma cruzi, mas esse tripanossoma é africano. O Trypanosoma cruzi é o tripanossoma sul-americano. Tá? O tripanossoma africano, ele causa a doença do sono. É uma doença neurológica, né, que faz as pessoas e os animais terem convulsões e caírem em sono profundo e até morrer. Então a mosca Tsetse, ela pica animais selvagens como o gnu e o búfalo selvagem. E depois ela pica a vaca doméstica. E na cadeia de transmissão também ela pica o ser humano. E aí houve a grande mortandade do gado e dos seres humanos. Né? Depois disso, eles também tiveram problemas com a sarna. Porque diz a Bíblia que chagas estouraram nas peles dele. A gente leva as más condições, as péssimas condições de higiene e limpeza por causa da água contaminada, também nos levam a crer que o ácaro da escabiose, que é a doença, que é a sarna humana, ele também causou problemas à população egípcia na época. Tá? E depois da escabiose, né, a sarna humana, veio tanta praga, né, gente? Praga entre aspas. Né? Na verdade, é um desequilíbrio ecológico. Você está vendo que um evento ele depende do evento anterior para acontecer. Né?
é o jeito como o ser humano se comporta no ambiente em que ele vive, né, jogando esgoto na água, é, se concentrando, pessoas. Hoje a gente está numa pandemia e que a gente está meio que assim sendo orientado a não se aglomerar, não formar multidões. Mas as pessoas, elas têm ânsia por multidões, né? Parece que elas são viciadas nisso. No Egito Antigo tinha isso também, a zona de conforto ali à beira do rio, né? Como no Rio de Janeiro, aqui, à beira-mar, né? Que aconteceu no Leblon, um dia desse aí, né? Que virou notícia nos telejornais. Então, o jeito como a gente trata uns aos outros e como a gente vive em ambiente, isso, na verdade, faz com que nós sejamos a praga no mundo e não os gafanhotos. Aí onde eu estava na sarna. Depois da sarna, teve a grande saraiva. Aí as pessoas ficam imaginando aquela cena cinematográfica, aquela chuva de fogo, né? Pedrinhas de fogo caindo, queimando os bichos, destruindo as casas. Mas, cientificamente, a gente entende que muitas carcaças de animais em putrefação, de vacas, de anfíbios, de peixes, né, de coisas se estragando, e liberando na atmosfera gases como metano, amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, isso tudo se acumulando lá nas nuvens, na atmosfera. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele pode ter sofrido uma modificação molecular e ter se precipitado sobre a forma de ácido carbônico, o que queimou muitos dos vegetais e veio com um vento muito forte, devastando muitas árvores, acabando com as árvores, sabe? Destruindo ninhos de pássaros que são inimigos naturais de insetos, como por exemplo o gafanhoto, né? E aí, o que depois da grande saraiva, você já percebe que eu falei gafanhoto. Falei no início do vídeo, inclusive, de uma coisa dos nossos tempos, dos gafanhotos, que uma frente fria segurou eles lá para o lado do Uruguai, Paraguai, e eles não chegaram até o sul do Brasil. Então, os gafanhotos, eles se multiplicaram porque não tinham mais pássaros. Os pássaros que sobreviveram à grande saraiva, que eram, na verdade, foi uma chuva ácida, não foi uma chuva de pedras de fogo, uma chuva ácida, né, que causou um prejuízo grande à pecuária e à agricultura e, consequentemente, à economia e o comércio local. Os gafanhotos vieram e eles são vorazes, eles são famintos, eles comem até a roupa que você pendura no varal, até a roupa que está no seu corpo eles comem. E vieram naquela nuvem de gafanhotos. E também foi um transtorno muito grande. Foi né, uma coisa assustadora, pavorosa. Depois dos gafanhotos, foi anunciado por Moisés e Arão que as trevas viriam, transformariam dia em noite. Aí você pode, e agora como é que tu vai explicar isso, Ângelo? Não é difícil explicar, porque existe um fenômeno natural chamado eclipse, quando o Sol, a Lua, que é o satélite natural da Terra, e a Terra, eles se alinham. Se o Sol tiver em uma extremidade, vou pegar minha lanterna aqui, fazer uma demonstração. O Sol a Terra. Ai, ai, ai. É muito legal, né? A Lua é redonda, né? Esse objeto não é bem o que eu queria, mas vamos tentar. Era para ter 3 mãos, né? Mas eu nasci com 2. Nasci com uma cabeça pensante também. Aqui é o Sol. Olha, quando ele muda de posição, ele projeta a sombra desse objeto na Terra. Tá? Ó. Mas isso dura poucos minutos. Isso aqui, gente, é a reprodução de um eclipse, que foi o que aconteceu lá no Egito Antigo. Isso não dura muito tempo. Essas trevas, elas não vieram para ficar o dia todo. O faraó, ele se irrita muito com isso, porque ele acha que é uma fake news, né? É
é uma afronta ao poder dele, que é um semideus, além de ser o rei do Egito. Então, ele, nessa época, ele já não quer mais nem ver a cara dos negociadores lá, Moisés e Arão. Ele proíbe que entre no palácio dele. E aí, numa outra ocasião, Moisés e Arão, já sem estarem na presença deles, anunciam que os primogênitos de todo o povo egípcio iriam morrer se ele não soltasse o povo hebreu. A morte dos primogênitos ela é explicada pela ótica científica com a contaminação dos grãos. Os egípcios eram fortes na agricultura e nessa época o que safou eles foi a produção de grãos, de cevada e trigo, por exemplo. Então teve uma contaminação de fungos tóxicos na cevada e no trigo deles. Existe amendoim também, milho, né? Tem vários grãos que são suscetíveis à contaminação de fungos. E as toxinas dos fungos mataram os primogênitos, porque o costume egípcio da época era que o primeiro filho daquela família fosse servido primeiro à mesa. Então, quando eles foram cear à noite, foi esse que ingeriu a maior quantidade de esporos desses fungos. E naquela noite que a Bíblia diz que o anjo da morte passou por todo o Egito e levou os primogênitos de cada família egípcia, pela ótica científica foi o que aconteceu isso. E não por acaso o povo hebreu ele não consumiu nem o pão que eles cearam nessa noite tinha fermento. Então está explicado aí todos os eventos em cadeia, que são chamados as pragas do Egito Antigo. Né? Porque, na verdade, não é independente se você acredita em Deus ou não, nós estamos inseridos no contexto ambiental. E o que a gente faz com o meio ambiente se volta contra nós. Né? O nosso comportamento, quando em tratando um ao outro, se a gente trata o outro com igualdade, se a gente tem compromisso com a vida, ou se a gente não tem nenhum compromisso com a vida, se a gente vive o agora, o momento, sem se importar com amanhã, se a gente vai para beira-mar no Leblon tomar a cerveja, curtir a vida, porque a gente já entregou os pontos, né? O coronavírus já não nos assusta mais, a gente acha que nós somos imortais, invencíveis. Então, só para a gente pegar um pouco do gancho da história, trazer para a biologia, né? Pegar um pouco da filosofia, trazer para a biologia, até mesmo da mitologia, e tentar extrair um sumo disso, para a gente se nutrir intelectualmente e se preparar melhor para a vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de preparar esse vídeo, deu muito trabalho, não imagino o quanto. Talvez eu até ponha em making off aí, né? Hollywood faz isso, bota o making off. Por que a gente não pode aqui, né? Só o meu estúdio é isso que eu falei. É um espaço de 3 por 5 metros, um guarda-roupa enorme, uma cama de casal. Tem esse fundo aqui que é o científico. Tem a Fênix aqui comigo, né? Que ela fui eu mesmo que esculpi com fios de cobre, né? Assim como fui eu que fiz aquele guerreiro lá na parede, né? E esse aqui é o espaço mais científico, né? Tem os livros de prateleira ali, que são fontes de alguns desses conteúdos, tá? Olha, se gostou, bota o dedo do primata, que é esse aqui, tá? Dá um like, comenta, compartilha com os amigos aí. Valeu? Um abraço e sucesso!